Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeira a cantar. Agradeço ainda o porquê na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. escondido tu estás, Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeiro a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Pai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar, e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Com o pé na estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Com o pé na estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Não olhes pra trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Se Deus é o sol, somos a terra, então vamos nos iluminar. Se a vida é a chance de nos melhorar, vamos então aproveitar. Não olhes para trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Com o pé na estrada,
evangelizar, se ter novos aromas pra sentir, evangelizar, é se ter a esperança de um porvir. Evangelizar, um mundo novo criar, evangelizar, novos rumos ao planeta vamos dar, evangelizar, se ter novos aromas pra sentir, evangelizar, é se ter a esperança de um porvir. Subirei ao céu em espírito e ali adorarei a Cristo Rei. E vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Olá, meus irmãos, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Você está conectado na reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itaberaí. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje, na nossa reunião pública, nós teremos o tema O Consolador Prometido, iniciando aí o capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai falar para nós hoje, explorar esse tema, vai ser o Vitor Queiroz. Ele é do Centro Espírita Caridade o Caminho, da cidade de Goiânia, e ele vai trazer a reflexão sobre esse capítulo hoje, sobre o início do capítulo hoje, tá bem? Antes de mais nada, a gente avisa você que logo após a palestra nós teremos aí o tratamento espiritual à distância, o pedido de passe com fluidificação das águas. Então já deixe aí a sua garrafa ou a sua jarra de água separada para que logo após a palestra possa ser feito o tratamento e também a fluidificação da sua água, tá certo? Agora a gente passa a palavra para o Vitor, ele vai iniciar com a prece e dar seguimento com o estudo da noite. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para podermos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E atendendo ao pedido do nosso amigo, dessa Casa Espírita Amiga, vamos falar sobre o capítulo 6, o Consolador Prometido. Então, para iniciarmos a nossa palestra, nosso bate-papo, nós vamos fazer uma prece para sentir as vibrações amigas do nosso querido Mestre Jesus durante todo esse período de conversa. Então, elevemos nosso pensamento ao coração amigo do nosso querido Mestre Jesus, sentindo a presença dele a envolver os nossos corações num abraço fraterno, caloroso. Senhor Jesus,
Muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo refletir um pouco mais sobre o Evangelho, para trazer os teus ensinamentos mais próximos de nossos corações. Abençoe, Senhor, a cada um que está recebendo nesse momento, querido Mestre, as lições evangélicas do teu Consolador prometido. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada um, a sua família, seus amigos, o seu ambiente de trabalho, Senhor. Auxilia-nos, Mestre, a sermos mais humildes, a sermos mais caridosos. Que nós possamos sempre buscar o nosso melhoramento moral. Graças nós damos por tudo, Senhor, dizendo graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito bem, meus amigos. Então, capítulo 6, Consolador Prometido. Então, Cristo, vamos ver que quando Cristo esteve aqui conosco e através das revelações, nós tivemos aí o acompanhamento e a revelação das leis, o conhecimento das leis em fases, né? Foi chegando para nós em fases, correto? Então nós tivemos aí a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com a própria vinda do nosso Messias, e a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, enviado aí a pedido e como prometido pelo nosso querido Mestre Jesus. Então, Mateus, lá no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30, ele fala para nós, ele traz para nós essa passagem dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Meus amigos, tentando entender de forma mais profunda essas palavras do nosso querido Mestre Jesus, o que nós podemos entender, como nós podemos interpretar essas colocações? Basta acreditar em Jesus, né, e o jugo será leve, a gente será trocado, né, será trocado de fardo, teremos um outro jugo. O que isso quer dizer, né? Ou seja, estamos passando hoje, se passamos por uma dificuldade, no momento que aceitarmos Jesus, que entendermos Jesus e praticarmos, né, aquilo que Jesus nos trouxe, isso significa que nós trocaremos todas essas dificuldades, que nós que será substituído isso e teremos outros tipos de problemas. Era isso que Cristo quis dizer? Então, a gente devemos procurar entender por que quando estamos com Cristo, o que Cristo quis dizer que quando estivermos com Ele o jugo será suave e o fardo leve. Então, nós devemos entender se isso fará grandes transformações e se essas grandes transformações realmente no sentido na qual nós pensamos inicialmente, correto? Se isso realmente, se nós deixaremos de sofrer o que nós estamos sofrendo hoje, as dificuldades que nós temos hoje, para ter menos dificuldades ou ter só bem-aventuranças. E o jugo leve, então, sobre o jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amor.
Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Meus amigos, a partir do momento onde nós entendemos que nós estamos aqui numa vida passageira, de que a finalidade da nossa existência, do nosso espírito, ela não se restringe apenas a essa vivência na qual nós temos contato, da qual nós conseguimos enxergar com os olhos da carne, nós entendemos que isso tudo tem isso tudo tem um objetivo maior. Nós entendemos que isso tudo é parte de uma pequena peça, é uma pequena peça de um grande quebra-cabeça, né? Que nós estamos buscando realmente algo a mais e que essa é apenas uma experiência de um grande movimento, de um grande processo de evolução. Então, essas misérias, como fala no Evangelho, as decepções, as dores físicas, perda de seres amados, quantos de nós não perdemos pessoas do nosso círculo familiar ou do nosso círculo de amizade, justamente por esse período de grande pandemia, né? Dessa grande chaga que a humanidade estava passando e dessa grande provação que a humanidade estava passando, que é essa pandemia do Covid-19. Então, meus amigos, todas essas dores, problemas em família, problemas no trabalho, problemas, né, de ordem econômica, as decepções de toda ordem, as misérias, tanto na parte material, mas também na parte espiritual. E tudo isso nós conseguimos encontrar um lenitivo, conseguimos encontrar algo que nos console quando nós temos uma confiança de que Deus é justo, quando nós temos uma confiança de que isso faz parte de um planejamento maior. E que isso está sendo realizado para o nosso bem, né? Estamos passando por isso para o nosso bem, para o nosso próprio bem, com uma finalidade, que nós momentaneamente podemos até não entender qual, ou talvez não entendê-la em sua plenitude, mas tendo conhecimento de que isso não se restringe apenas naquilo que nós conseguimos ver momentaneamente, nós temos sim uma consolação. Contudo, para os nossos queridos irmãos que ainda não conseguiram enxergar a verdade, ainda não conseguiram ver a luz, os nossos amigos que ainda não conseguiram entender o Evangelho, esses sofrem mais. Esses nossos irmãos, infelizmente, não têm essa consolação que nos traz tanta força nos momentos de dificuldade. E imaginar, né, nós talvez só possamos imaginar o que é sofrer, o que é passar por todas essas dificuldades citadas anteriormente, sem ter uma fé no futuro, sem poder confiar numa justiça maior, uma vez que a confiança e a crença em Deus ainda não está totalmente madura em seus corações. Isso é um elemento, isso é um motivo de muita tristeza, de muita dor. E nós devemos sempre procurar levar o Consolador Prometido, fazer a divulgação desse Consolador Prometido, para poder realmente diminuir essa dor, que é uma dor que várias pessoas ainda da nossa sociedade passam por ela. Entretanto, faz depender, mas com relação ao jugo leve, né? Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade.
Então, meus amigos, o que que isso quer dizer? Nós teremos essa assistência e a felicidade que Jesus promete aos aflitos quando nós observamos a lei de Deus, quando nós observamos as leis morais. Toda criatura que segue as leis, ela está protegida por ela. Essa criatura está protegida por essas leis. Então, uma vez que nós procuramos desenvolver as nossas virtudes, toda vez que nós procuramos sempre pensar coisas positivas, sempre retribuir o mal com o bem, sempre exercitar a humildade, sempre exercitar a caridade, as leis divinas, né, as leis morais, elas irão nos proteger. De que forma? De que nós iremos sofrer o mínimo possível, porque nós estaremos sempre buscando coisas boas para as nossas vidas. E aquilo que ainda tivermos necessidade de passar, será passado com a consciência de que aquilo faz parte do processo de aprendizado, do processo de educação. Desta forma, toda dificuldade a ser vivenciada ainda, nós temos o conhecimento de que isso faz parte de um processo que é finito. Não é nada infinito, não é nada que vai durar para sempre. Então, observar e cumprir as leis que Jesus trouxe para nós é o nosso escudo, é a nossa garantia de que atingiremos, de que receberemos assistência e que conseguiremos, de uma forma mais saudável, na verdade, é a única forma de atingirmos, de alcançarmos a felicidade que tanto buscamos. Então, e o Consolador prometido? Se me amais, então São João, lá no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, traz a citação de que, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Meus amigos, então, Cristo, quando veio trazer para nós a lei de amor, ele trouxe para nós tudo aquilo que éramos capazes de aprender, éramos capazes de entender naquela época. Mas isso não quer dizer que tudo foi esclarecido da forma como deveria, como necessário, ou que todas as informações foram trazidas como essenciais, né? Todas as informações foram trazidas para completar o nosso conhecimento, para entendermos esse processo de evolução. E por isso, né, devido à nossa limitação naquela época, enquanto sociedade, Cristo, ele trouxe aquilo que estávamos aptos a entender e a receber, e prometeu que, com o tempo, após nossa sociedade, após nós conseguirmos atingirmos uma maior maturidade intelectual e moral, receberíamos um novo Consolador, que traria para nós ali essas informações e ficaria conosco para sempre, de tal forma a nos dar aí sempre um norte, sempre mostrar para nós o caminho a ser seguido. Então, quando Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, conforme nós mencionamos anteriormente. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde,
ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Ou seja, ele falou apenas aquilo que tínhamos condições e aquilo que era apropriado para o momento, para ser trazido e vir ao nosso conhecimento. E tem mais. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Meus amigos, se observarmos a história da nossa sociedade, quantos crimes nós, né, a sociedade como um todo, cometemos em nome da religião. Quantas coisas, né, quantos prejuízos para a nossa sociedade trouxemos em nome de uma fé mal compreendida, em nome de uma fé que foi esquecida, né, e colocamos ali interesses pessoais acima daquilo que o próprio Cristo veio nos ensinar. Então, esse Consolador Prometido, ele também tem como uma missão, né, tem como responsabilidade relembrar tudo aquilo que o Cristo disse e esclarecer, né, de uma forma bem didática, de uma forma que não seja ambígua, né, na sua concepção, aquilo que o Cristo, os ensinamentos que o Cristo trouxe para nós. Sendo assim, o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, o Espiritismo, como nós sabemos, e aos amigos que ainda não conhecem, essa é uma informação muito importante, de que o Espiritismo, ele não proíbe nada. O que ele traz para nós de muito relevante e de forma sucinta é como funciona a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Nós não somos proibidos de nada, todos temos o livre-arbítrio, podemos realizar as ações de acordo com as nossas decisões. Contudo, a cada ação existe uma reação. E não tem como, e reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma vez que realizamos ações ruins, necessariamente nós colheremos coisas ruins, né? Outra máxima que nós temos é a semeadura, ela é o plantio, ele é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, aquilo que plantarmos será aquilo que formos recolher, é aquilo que vamos recolher. Então, se nós plantarmos o bem, certamente vamos colher coisas boas. Mas se plantarmos coisas ruins, seja não cultivando bons relacionamentos com as pessoas, não sendo pessoas amáveis, sendo pessoas dóceis, procurando agir com interesse, certamente, né, fatalmente iremos colher os frutos ruins dessas ações que nós estamos aí plantando, né? Dessas ações que nós estamos plantando. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Então, o Espiritismo ele traz a lei, ele traz o conhecimento da vida espiritual de forma muito clara, sem alegorias. Kardec, como pedagogo, ele ilustra, ele produz e organiza todo o material do Pentateuco de uma forma bem didática, bem objetiva na leitura, de tal forma que seja o mais claro possível a sua leitura e o seu entendimento. Então, de forma bem didática, ele traz para nós, né, o Pentateuco Kardeciano, as obras básicas, traz para nós o conhecimento da vida espiritual, da reencarnação, do processo de evolução. E levanta o véu intencionalmente, lançado intencionalmente sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra.
e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Essa parte ela é muito importante, pois uma vez que nós encontramos uma causa justa e um fim útil para as dores as quais passamos, nós conseguimos superar e nós conseguimos conviver e recebê-las de forma didática. Conseguimos entender de que isso é temporário, de que isso, embora seja um mal, é necessário e que com o tempo nós iremos superar essa dificuldade e conseguiremos ter maiores alegrias após passar a tempestade. Essa concepção, esse conhecimento, ele é fundamental para termos o equilíbrio emocional e para conseguirmos manter a nossa saúde mental. Quantas pessoas se encontram e entram em processos de depressão devido às dores e dificuldades que encontram, né? Famílias ou mães solteiras que têm os filhos para cuidar, precisa trabalhar, não encontra o apoio necessário nos co-criadores, né, nos pais dessas crianças, para poder auxiliar no processo de educação, tanto moral quanto material, e acabam se encontrando, né, na maioria das vezes, sozinhas para poder providenciar e ser responsável nesse processo de educação dessa criança. O que é uma grande responsabilidade e o que traz um grande sentimento de tristeza e desespero, né, para muitas pessoas. Mas a partir do momento de que essas mães, né, pegando esse exemplo que nós citamos, mas a partir do momento que essas mães, elas elas têm fé na bondade, creem em Deus e têm fé na justiça divina, naturalmente elas vão encontrar uma força maior para poder passar por essas dificuldades e naturalmente terão condições de enxergar o auxílio que os céus mandam, né, de um meio ou de outro para ajudar nesse processo, para ajudar nessa jornada, nessa caminhada que sim, é difícil, mas é uma jornada na qual essas pessoas ou outras pessoas em outras situações se encontram, mas não sozinhas, né? Os espíritos sempre nos acompanham, Deus nunca nos deixa sós e, repetindo, né, relembrando aí o que o próprio Cristo disse, com ele o jugo é leve e o fardo é leve, né, e o jugo é suave. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Isso é muito importante, compreender o motivo e receber a consequência das nossas próprias ações. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita, sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, assim, meus amigos, o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, lembremos,
Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ok? Vamos então, agradeço a todos pela atenção, espero que esse bate-papo que nós tivemos, essa lembrança das lições que o Cristo trouxe para nós através do texto do Evangelho, possa calar fundo no coração de cada um e consolar mais uma vez a cada um que porventura esteja passando por dificuldades, que tenha se encontrado em momentos difíceis da vida, mas que possa lembrar que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Muito bem, o Centro Espírita Allan Kardec agradece ao nosso irmão Vitor Queiroz por ter trazido esse estudo, esta reflexão até nós, dando início aí ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, dando continuidade aqui à nossa reunião pública, nós vamos passar pelo tratamento espiritual à distância. Portanto, se acomode, se concentre, logo em sequência aqui vai ser posto o audiovisual do passe à distância. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes, fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos, Mateus, no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias,
que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, Divino Amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Elevemos mais uma vez nosso pensamento ao amável Mestre Jesus, agradecendo a Ele essas vibrações de paz e serenidade que sentimos em nossos corações. Que o Senhor possa, amável Mestre, sempre nos acompanhar. Que nós possamos, querido Mestre, trabalhar para auxiliar os nossos irmãos que ainda não receberam o Teu Evangelho, para que eles também possam ser consolados em suas dificuldades, amado Mestre. Que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos para alcançar esses irmãos que ainda sofrem. Apoia-nos, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, e que nós tenhamos sempre conosco os Teus ensinamentos. Graças nós te damos por tudo, Senhor. Fique conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.